Pode se assentar, irmãos. Amém. Hoje é um dia especial, onde nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa não foi inventada por um homem, não foi inventada por nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio Deus. E ela tem um significado muito importante para nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a origem da Páscoa, lá em Êxodo, capítulo 12, onde Deus mandou celebrar a Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passar por cima, né? Passar por cima, né? Não tem nada a ver com coelho, nem com ovo de chocolate e essas coisas assim, que hoje, como o pastor Guilherme pregou no sexto, né? Nós, muitas vezes, o mundo tenta substituir o verdadeiro significado da Páscoa. E a Páscoa realmente ela significa passar por cima. E é isso que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 12. Eu gostaria de ler do versículo 5 ao 13, que vai dizer assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal que indicará as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Passarei adiante. Páscoa. Vamos orar, Senhor. Mais uma vez nós chegamos à Tua presença, Senhor, nesta noite. Temos Te louvado, Te adorado. Temos visto, Senhor, como Tu és grandioso para transformar nossas vidas, como nós confiamos em Ti. E mais uma vez, nesta noite, nós pedimos que Teu Espírito Santo ministre nos nossos corações, Senhor, através dessa palavra, Senhor, para que possamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Ó Deus, que o Senhor instituiu, ó Deus, desde o Antigo Testamento, uma celebração que é para ser celebrada, ó Deus, para sempre, ó Deus, até quando o Senhor vier. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós vimos o Cordeiro da Páscoa, né? Então eu quero falar um pouco sobre o Cordeiro, porque a Páscoa era onde o anjo da morte não iria entrar nas casas daquelas pessoas que tinham sangue nos umbrais da porta. O cordeiro seria sacrificado e esse sangue seria colocado nas vigas, nas vergas, né? Nos umbrais das portas. Ali, então, o anjo da morte queria passar lá no Egito, né? Na casa de todas as pessoas que tinham esse sangue, não iria entrar morte, não iria entrar destruição. O anjo viria o sangue
e essa casa seria livre da destruição. E é interessante que uma das coisas importantes que nós devemos entender é que esse sangue deveria ser de um cordeiro sem defeito, né? Nós lemos aí no versículo 5, escolherá um animal macho de 1 ano, de um cordeiro sem defeito. Claro que tudo isso estava tipificando o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o cordeiro. Então a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através de um cordeiro que foi morto, mas agora vive. Amém? Então, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro divinamente apontado, ou seja, quem escolheu foi o próprio Senhor, o cordeiro. A pergunta de Isaac a Abraão era: onde está o cordeiro? Se lembra do sacrifício? Onde está o cordeiro? Introduziu um dos principais temas do Velho Testamento enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Filipe disse ao eunuco, quando estava lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. Atos 8:35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o Cordeiro Pascal. E Pedro disse que nós fomos redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. João o vê, o cordeiro, no céu, né? E Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. E Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. João capítulo 1, versículo 9. João fala sobre isso. Ele é o cordeiro para o mundo inteiro. Então, o cordeiro da Páscoa é um cordeiro sem defeito, como nós lemos. O cordeiro é perfeito. Jesus é o Filho amado do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Até o seu traidor disse que ele era inocente. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro morto. Ele foi morto, como diz aí, você imolará o cordeiro, né? Você sacrificará, o versículo 6, guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. O cordeiro foi morto. Não é a vida do cordeiro que salva, não é o exemplo do cordeiro que redime, não é a presença do cordeiro na família que livra da morte. O cordeiro tinha que ser morto. É a morte de Cristo que nos trouxe salvação, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, algumas pessoas dizem que admiram a vida de Jesus. Outras pessoas admiram o exemplo de Jesus. Outras pessoas admiram os ensinos de Jesus. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. Amém? É a morte de Cristo que nos trouxe salvação. É isso que nós precisamos entender. A morte de Cristo nos trouxe salvação. Ele disse, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o meu sangue, Jesus disse, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. A Apocalipse diz: foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar e a sua morte foi vicária, substitutiva. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O inocente morreu pelo culpado. Amém? Então, quando nós lemos todos esses, são tudo versículos que eu li aqui. Se eu fosse falar, a gente vai ficar a noite toda lendo versículos. Todos eles foram versículos onde mostram que muitas pessoas, infelizmente, admiram a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, os ensinos de Jesus, até os milagres de Jesus são admirados. Mas o que nos salva é a morte de Jesus. E ele morreu por nós. O Cordeiro de Deus deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Foi uma morte, e morte de cruz. Mas aqui a gente aprende outra coisa mais importante, que o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro do sangue aplicado. No versículo 7, lemos assim: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas das quais vocês comerão o animal. O sangue, então, deveria ser aplicado na porta. Não basta saber que o cordeiro foi morto, como muitas pessoas hoje, nesses dias, enterraram Jesus e souberam que Jesus morreu. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do cordeiro aplicado. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Então, a apropriação da expiação precisa ser pessoal. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, não basta nós sabermos que Cristo morreu, nós temos que aplicar aquele sacrifício na nossa vida. Você tem que trazer até você tem que crer e aplicar o sangue sobre a sua vida. Isso nós fizemos pela fé. Isso nós fizemos quando nós aceitamos o sacrifício. As pessoas sabem que Cristo morreu, mas não aplicam o sangue sobre a sua vida. Porque o que nos livra, da destruição, do inferno, que nos dá a salvação, é o sangue de Jesus aplicado na nossa vida, quando nós nos apropriamos dele. Amém? Então, o sangue é o sinal de distinção. O que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: as pessoas que pertencem à igreja, a Cristo, foram comprados pelo seu sangue, o sangue da redenção, e aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados. Não existe diferença naquele dia. Não existe diferença entre egípcios e israelitas, mas existe diferença daqueles que aplicaram o sangue, daqueles que colocaram o sangue sobre as vergas da sua casa. Então, o que vai importar naquele dia não é a sua religião, não é a sua nacionalidade, não é a sua cor, não é se você tem muito dinheiro ou não, não é se você fez boas obras ou não, seus méritos, seus dons, mas se você está ou não debaixo do sangue. Amém? É isso que vai importar naquele dia, para a nossa salvação. O que vai importar é se nós estamos debaixo do sangue de Cristo, não todas as outras coisas. O sangue ali então nos mostra que é sinal de salvação, porque onde o anjo da morte via o sangue, não entrava naquela casa. E não entrava naquela casa, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já foi feita. Amém? Por que o anjo passou? Porque ali já havia feito o sacrifício, ou seja, aquelas pessoas já tinham alguém que substituiu elas do seu julgamento.
É isso que é importante nós entendermos, porque muitas vezes nós não entendemos o que significa o sacrifício de Cristo. Nós precisamos aplicar o sacrifício na nossa vida. A diferença da nossa vida, né, da vida da pessoa que ainda não aplicou o sangue é esse. É que se nós não tivermos o sangue de Jesus sobre nossa vida, nós somos tão iguais aos outros pecadores que estão lá fora, ou em qualquer lugar, ou até aqui na igreja. Não tem diferença nenhuma. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não podemos pagar pelo preço dos nossos pecados. Por mais que eu seja bom, por mais que eu faça obras, por mais que eu sou bonzinho, ou seja lá o que for, faça coisa boa, agrado todo mundo, eu não posso pagar pelo preço dos meus pecados. E é isso que nós temos que entender. Porque muitas vezes achamos que somos melhores que os outros. O que nos faz diferença é que nós aplicamos o sangue sobre nossa vida. É que nós reconhecemos que Jesus morreu por nós. Ou seja, o juízo já foi pago. O preço já foi pago. O cordeiro já foi morto no meu lugar. E eu aceitei esse sacrifício e apliquei na minha vida. É a mesma coisa. Você vai ver que alguns egípcios foram salvos. Você vai ver que lá um pouquinho depois, egípcios estavam junto com o povo de Israel. Por quê? Porque eles também aplicaram o sangue e creram naquela palavra do Senhor. Aplique o sangue, mate um animal e aplique o sangue na verga. É interessante isso, porque a gente pensa que só os israelitas se salvaram. Não. Todos aqueles que aplicaram sangue, que aceitaram o sacrifício do cordeiro sobre suas vidas, foram salvos. A diferença é que o anjo não entrava na casa, porque o juízo já tinha sido cumprido. Alguém já tinha morrido. Não precisava matar, não precisava morrer mais. E assim é conosco. O que nos distingue é o sangue de Cristo sobre nossa vida, quando nós o aceitamos. Então, quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. Amém? Quem está debaixo do sangue está justificado. Não precisará mais cumprir a justiça de Deus, porque a justiça já foi feita em Cristo. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Já não há mais condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, o sinal é sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz, e o significado da cruz é a substituição. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E no sangue de Cristo nós temos segurança de perdão e de purificação de pecados. No sangue de Cristo nós temos segurança de perdão e purificação do pecado. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Amém? Quando você aceita Jesus, aquele que Ele fez por você, morrendo na cruz do Calvário, os seus pecados são perdoados. E é isso que importa. A Páscoa também, o Cordeiro da Páscoa é também o Cordeiro sustentador. No versículo 8 vai dizer assim: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e com pão sem fermento. É interessante, porque aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro se alimentam também do Cordeiro. Amém? Jesus não falou que Ele é o pão da vida? Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, será salvo. Amém? Nós temos que nos alimentar. Isso Jesus estava dizendo figuradamente. Nós precisamos nos alimentar do Cordeiro para nós termos força para caminharmos, para sairmos, da nossa vida de pecado, nos alimentar de Jesus, nos relacionar com Ele, ter uma íntima comunhão com Jesus. Nós precisamos ter Jesus dentro de nós, no nosso coração. Então, o sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para caminhar rumo a Canaã celestial. Amém? É esse alimento que vai nos dar força
para caminharmos cada dia na presença dEle, até chegarmos no céu. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus é o Verbo encarnado. Você precisa, e eu preciso, me alimentar dele todos os dias. Eu estava vendo uma pregação, ouvindo essa semana, e eu achei interessante a ilustração que o pastor deu. Ele estava falando assim, que nós temos que respirar por dia, mais ou menos, eu não sei se é 20 mil, 80 mil vezes por dia. Nós temos que respirar. Você sabia que você respira 80 mil vezes por dia? Colocamos assim. Então, se eu for agora, começar 2, 3, 4, 5, 80 mil vezes, em 2 horas, aí passar o resto do dia sem respirar, o que você acha que vai acontecer? Morrer. Por quê? Porque nós achamos que nós podemos buscar Deus num dia, num domingo à noite, por exemplo, e passar a semana toda sem respirar. Nós alimentamos de Jesus hoje, ou, nesse momento, e passamos o resto da semana sem nos alimentar do Senhor. Nós temos que nos alimentar dele todos os dias. O maná que caía do céu era a provisão de Deus para aquele dia. Você não podia guardar para o outro dia. Você tinha que comer naquele dia. E todo dia o maná caía do céu. Todo dia o pão, que é Jesus, caía do céu para alimentar aquele povo. E eles precisavam ir buscar o pão. Eles precisavam ir buscar o pão. Fala para o seu irmão, você precisa buscar o pão. Amém? Você precisa buscar o pão para você viver eternamente, para você viver espiritualmente. Nós precisamos nos alimentar, porque se nós não nos alimentamos, nós vamos ficar fracos, doentes e vamos até morrer. Por isso que o apóstolo Paulo, falando da Santa Ceia, ele fala, é o pão que nós temos que nos alimentar, o corpo de Cristo, que nós nos alimentamos dele, figuradamente. Todos os dias nós precisamos nos alimentar de Jesus. Então, de manhã cedo, coma Jesus. Amém? Sacie sua fome com Jesus. Sacie sua sede em Jesus, que ele é a água viva, Sacie sua vida em Jesus, porque quando você está saciado, tudo aquilo que o diabo vai apresentar para você, você já está com a barriga cheia, você não sente fome. Eu já cansei de falar aqui, onde é que a turma gosta de vender pipoca? Na porta de um restaurante ou na porta de um cinema? No cinema. Por quê? Você está 2 horas lá dentro ou mais, e aquele cheirinho começa a entrar pela porta, do cinema, e ali começa a contagiar aquele lugar. É mais ou menos quando os irmãos fazem uns trem bom lá, na cantina, e você está aqui morrendo de fome, aí vem aquele cheirinho assim, aí você, aquela pizza, aquele pão de queijo do Cadu, Nossa. Então, por quê? Você já está tempo sem comer. E quando a gente fica tempo sem comer, tudo que dá para nós a gente come, não é assim? Tudo se torna a melhor comida do mundo. Então, a mesma coisa, quando você está saciado com Jesus, o diabo vai te oferecer muitas coisas, e você não vai querer provar. Por quê? Porque você está cheio. É isso que Jesus nos mostra na tentação. Quando Jesus foi na tentação, ali a Bíblia diz que Jesus foi cheio com o Espírito Santo. Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e cheio do Espírito Santo, ele foi enviado para o deserto para ser tentado. Ele passou 40 dias ali, 40 dias sem comer, e aí Jesus então, o diabo então aparece para Jesus depois de 40 dias sem comer, estava de jejum, e o diabo fala assim, se você transformar essa pedra em pão, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão, você pode fazer isso. E Jesus falou assim, não, eu estou cheio de Deus, eu não preciso. O que Jesus falou? Eu estava saciado, cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós, irmãos, pecamos, erramos, porque nós estamos famintos, porque nós não saciamos a nossa fome em Jesus, não nos alimentamos do Cordeiro Pascual, e por causa disso, nós estamos aceitando todas as porcarias que o diabo está dando para nós, oferecendo para nós.
Aí você vai lá e come, você vai lá e come, você vai lá e come. Daqui a pouco você está fraco e doente, porque quem come porcaria fica fraco e doente, né, Lavínia? O conteúdo aqui da refeição também é interessante. O conteúdo da refeição é interessante. Veja que a refeição da Páscoa era feita do cordeiro assado, não podia ser cozido nem cru, tinha que ser assado, era com ervas amargas e também com pão, mas pão sem fermento. Então, o cordeiro assado no fogo tem um significado. O cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Então Cristo foi ferido e moído na cruz por nós. O significado do cordeiro assado no fogo. Fogo fala de provação, fogo fala de sofrimento. É isso que o apóstolo Pedro fala, né? Que a provação, né? O fogo da provação sobre nossas vidas. Jesus foi provado, moído e ferido por causa de nós. Também ervas amargas fala do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. Ervas amargas, né? Há momento em nossa vida que nós vamos passar de tribulações, são as ervas amargas. Essas nós deixamos no passado, na nossa velha vida, antes de Jesus, mas também nós provamos ela, né? A maior mentira que as pessoas falam, que se você, os problemas serão resolvidos, né? Jesus nunca nos prometeu isso. Jesus nos prometeu que no mundo teria, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Ele, né, venceu, amém? Ele venceu a morte. Ou seja, Jesus falou que nós iríamos muitas vezes passarmos lutas e sofrimentos, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, amém? Todos os dias nos daria força para enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as enfermidades, as perdas que nós temos na nossa vida. Jesus falou que estaria conosco. Outra coisa, o pão sem fermento. O pão sem fermento é símbolo, o fermento, aliás, é símbolo da impureza. Você vai ver isso em 1 Coríntios 5. Tirai, então, o fermento da impureza. É símbolo também do pecado oculto, do falso ensino. O fermento também é exemplo de hipocrisia, de uma vida pecaminosa. O que Jesus nos ensina aqui, que nós precisamos ter uma vida santa, pão sem fermento, uma vida santa, porque o pecado é um peso que nós temos que carregar, e para nós chegarmos até um lugar, se a caminhada é longa, o pecado vai fazer com que nós cansemos no caminho, e nós não chegamos lá. O pecado tira a nossa força, o pecado nos enreda. Então, por isso que o autor aos Hebreus diz que nós precisamos desvencilhar de tudo aquilo que pesa, e de todo o peso e de todo o pecado, e corramos a corrida que nos está proposta. Nós temos uma promessa de Deus. Se você quer chegar lá, você precisa tirar o fermento da sua vida. Você precisa santificar a sua vida através do sacrifício de Cristo, aceitar o sacrifício dele na sua vida, para que você possa estar limpo, para quando Jesus voltar, você esteja preparado. Então, nós precisamos comer o pão sem fermento. Outra coisa interessante nesse texto, que a maneira como eles deviam comer, você vai ver aí no versículo 11, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. A Páscoa, ela precisa ser comida com pressa, apressadamente, amém? A Páscoa precisa ser comida com pressa, ou seja, precisamos nos apossar do sacrifício do Cordeiro apressadamente.
Era hora de sair do Egito, prontidão para marchar, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. O que isso significa para nós? Deus tem pressa que você saia do Egito, amém? Deus tem pressa que você saia do Egito, porque quanto mais tempo no Egito você fica, pior fica a sua vida, mais sequelas o diabo vai deixar na sua vida, mais sofrimento você terá. O faraó, que é o diabo, não tem piedade daquelas pessoas, mais peso você vai ter que levar, mais trabalho árduo você tem que fazer, mais difícil vai ser, porque quanto mais tempo nós ficamos no lugar, uma árvore assim, quanto mais tempo ela estiver ali, mais raiz ela vai ter. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela ficou muito tempo em Sodoma e Gomorra, ela ficou muito tempo naquele lugar, e quando a gente fica muito tempo no lugar errado, nós vamos acabar nos enraizando naquele lugar. Então, o que Deus fala para nós: não perca tempo em celebrar a Páscoa, em ter Jesus como seu cordeiro que foi morto no seu lugar. Não perca tempo, não deixe para amanhã o que você pode tomar a decisão hoje. Não fique brincando com o pecado. Se lembra de Sansão? Sansão ficou brincando com Dalila. Ele brincou, aí saiu, aí, estou forte mesmo. Ficou brincando com ela, né? Aqueles enigmas ali que ele falava para ela adivinhar. Adivinha, né? Se fizer isso comigo, aí tá, fizer aquilo comigo, até que ela ficou importunando. A Bíblia diz que a Dalila, ela encheu tanta cabeça de Sansão, fica assim: tu não me ama, se você me amasse, você falava para mim, né? Se você me amasse, você se entregaria para mim, porque amor é se entregar, né? Assim que os rapazes falam para as meninas aí fora: ai, você não me ama mesmo, né? Ai, se você é meu amigo, você anda comigo, se você é isso. Então, ficou tão importunando ele, até que ele falou o segredo: meu segredo é cortar o cabelo. Aí ele pensou assim: ela me ama, não vai cortar meu cabelo. Ele gosta tanto de mim, esse pecado, né? Essa pessoa gosta tanto de mim, me ama tanto, se entregou tanto, que não vai fazer isso comigo, não vai me destruir. Só que a Dalila é maligna. Só que o amigo é filho do diabo, como essa mulher era filha do diabo. E ela queria destruir um servo de Deus. E ele era um homem ungido por Deus, separado por Deus para ser juiz em Israel, para livrar um povo da sua escravidão. Ele foi separado por Deus desde o seu nascimento. Agora você imagina alguém que foi separado para servir a Deus, para libertar um povo desde o seu nascimento. O seu nascimento foi um milagre, a sua mãe teve uma revelação. O anjo do Senhor disse que o filho que está no seu ventre será o libertador de Israel. Esse homem tinha promessa de Deus, esse homem podia ser um dos maiores homens que existiu naqueles tempos, mas aquele homem, ele começou a brincar com o pecado. Ou seja, não é porque você aceitou Jesus, foi escolhido por Jesus, que você está livre para não ir para o inferno. Não. O que nos livra do inferno é o nosso apego com Jesus, nossa vida com Jesus e nosso não para o pecado. Nosso não para a vida no Egito, porque o Egito, ele parece bom, dá prazeres, mas no final ele vai te matar, ele vai te enraizar ali, e quando você querer sair mais, não dá mais. Aí, o que aconteceu com Sansão foi que ele se levantou, e quando se levantou naquele momento, né, ele pensou que estava forte ainda. A Bíblia diz: Sansão não sabia que o Espírito Santo tinha o deixado. E irmãos, se nós brincarmos, o Espírito Santo nos deixa. E aí? Você vai parar onde? Ser chacota na mão do inimigo, ser pisado e envergonhado pelo inimigo, porque o inimigo não quer dar nada a nós. O inimigo não veio para nos abençoar, nos dar uma vida abundante. Eu preguei isso outro dia, terça-feira. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele usa o pecado para fazer isso nas nossas vidas.
a tentação que nos leva a pecar. Então, coma apressadamente. Fala para o seu irmão, Deus tem pressa que você saia do Egito. É interessante, se nós lemos os textos anteriores, diz assim, Faraó, ele quis deter o povo, né? Moisés fala, deixa meu povo ir. Ele quis deter o povo várias vezes, por isso veio as pragas, as 10 pragas. Ele dizia assim, sirvam a Deus no Egito mesmo. Isso está lá em Êxodo 8:25. Sirvam a Deus no Egito mesmo. 8:28 diz assim, fiquem perto. Olha o que ele falava. Fiquem perto. Outro texto, em 10:10 fala, e 11 diz assim, fiquem os jovens. Em 10:24 e 26 diz assim, fiquem os rebanhos. E aí Moisés não negocia com Faraó. É interessante. Ele queria que eles ficassem ali. Vocês podem ficar aqui, eu vou ser bonzinho para vocês. Bonzinho? O diabo é bonzinho para alguém, irmão? Ele pode até dar algumas coisas boas, mas ele vai cobrar até o último centavo, até a última moeda, enquanto você não pagar tudo. O Egito não é lugar para o povo de Deus permanecer. Agora fala para o irmão do outro lado. O Egito não é lugar do irmão, o povo de Deus permanecer. Amém? E por último, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. Então, esta é a Páscoa. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. Apocalipse 1:18. Nós falamos aí sobre os 5:6. Apocalipse 5:6. Apocalipse. Oi? Depois a gente vai ler 1:18. 5:6 diz: depois vi o quê? Um cordeiro que parecia ter estado morto. Vamos ler? Então, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então vi um cordeiro. O versículo 5 vai dizer assim: então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, depois disso, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus, que esteve morto, mas agora está em pé. Fala para o seu irmão, Jesus está em pé. E Ele está sentado no trono. Amém? Jesus está em pé, sentado no trono. Significa que Ele está reinando. Ele não está num cantinho, sem fazer nada. Esqueceu de nós. Ele está em pé e está no centro do trono, cercado por anjos, 24 seres viventes ali. Ele tem 7 chifres, e diz aqui que os chifres são a onipotência, significa, o Apocalipse nos aponta o cordeiro que tem 7 chifres, ou seja, onipotente, que tem 7 olhos, onisciente, ou seja, ele tem todo o poder, e ele sabe todas as coisas. Ele não é mais aquele cordeiro que veio como um homem, que os homens pegaram e o sacrificaram. Agora esse cordeiro está vivo, está reinando com poder e glória, e tem todo o poder, e tem toda a sabedoria, sabe todas as coisas, e ele tem o poder para julgar as nações. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Agora Apocalipse 1:8 diz assim, 1:18 aliás: sou aquele, Jesus dizendo, sou aquele que vive,
estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Amém? Nós temos um Deus que está vivo. Jesus morreu sim, há 2000 anos atrás, né? Mas não está mais na morte, não está mais no sepulcro. O sepulcro está vazio, a tumba está vazia. Onde ele foi enterrado, está lá em Israel. Aqui, ele não está mais aqui, como o pastor Guilherme leu, não está mais aqui, ele ressuscitou. Amém? É esse o nosso Deus que servimos. Então, ele foi morto pelos nossos pecados, um cordeiro sem defeito, o seu sangue nos purifica, nos salva, e não, a distinção que há entre as pessoas é que umas têm o sangue, aceitaram o sacrifício de Cristo, outras não aceitaram, porque nós não somos diferentes de ninguém, porque a única diferença é que Jesus, aceitamos o sacrifício dele na nossa vida, e é isso que nós precisamos entender. Então é dele que nós temos a nossa segurança, é dele que nós nos sustentamos, nos alimentamos, é esse cordeiro que nós nos alimentamos dele, alimentamos de uma vida, de um relacionamento profundo com ele, não sem passar por problemas, tribulações, mas ele prometeu que estaria conosco, mas nós temos que nos purificar dos pecados, sem fermento, e ele é aquele que deseja que essa refeição seja apressadamente, amém? Que você coma depressa, que você tome essa decisão antes, né, que você se enraize no mundo, antes que você perca toda a esperança, antes que o diabo te destrua, te mata, amém? Nós precisamos entender isso, aceite esse sacrifício, não saia nessa noite desse lugar sem você tomar uma posição com Jesus, mas uma posição verdadeira, amém? Numa posição verdadeira, você precisa aplicar o sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você precisa tomar essa decisão. Não saia desse lugar sem tomar essa atitude, porque você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua vida. Todos nós estamos aqui, né? E podemos de uma hora para outra partir. Então tome essa decisão, porque Jesus está vivo e Ele quer que você esteja diante dEle. Ele vive e reina, está sentado no trono, aleluias, aquele que está ali diante do trono. A Bíblia diz que todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua, mesmo aqueles que os transpassaram, vão ver ao Cordeiro de Deus, aqueles que eles mataram e agora está vivo e reina. Todos vão se dobrar, não vão ser salvos, mas vão ter que se ajoelhar diante dele e reconhecer que ele é o Cordeiro, e reconhecer que fizeram a coisa mais errada da sua vida, em rejeitar a Jesus, em rejeitar o Filho de Deus. Esses irão ser julgados pelo próprio Cordeiro, quando Jesus voltará para tomar o seu lugar e reinar para sempre, amém? Então a Páscoa deve levar-nos a uma profunda investigação, a fim de saber se de fato todos nós estamos debaixo do sangue, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, em nome de Jesus, aleluias. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem. Quem sabe nessa noite, nós ainda não aplicamos o sangue do Cordeiro sobre nossa vida. Ainda não tomamos uma posição pessoal, individual. Pensamos que a nossa salvação vai depender de outras pessoas, das nossas obras, ou por simplesmente estarmos aqui na Tua igreja. Não adianta nada, Senhor, porque em saber que o Senhor faz milagres, em saber que o Senhor tem ensinamentos lindos, em saber que o Senhor, ó Deus, veio a esse mundo. Não adianta nada, Senhor, se nós não aplicarmos o sacrifício na nossa vida pessoalmente. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados
e crer no Senhor de todo o coração. E quando nós fizemos isso e nós nos entregamos a Ti, Senhor, deixando que Teu sangue venha sobre nossa vida, nos purificando dos nossos pecados, saciando, Senhor, ó Deus, a nossa dependência do Senhor, ó Deus, que somente no sacrifício do Senhor naquela cruz foi o que pôde, Senhor, fazer com que nós pudéssemos ser salvos, Senhor, da destruição eterna, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor nos amou tanto, Deus nos amou tanto, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna, Senhor. Pai, que nessa noite, nós possamos crer de todo o coração no Teu sacrifício. É isso que vai fazer diferença na nossa vida, Senhor. Não é simplesmente vir à igreja, fazer boas obras, ou saber que o Senhor morreu, ou saber que o Senhor tem ensinamentos tremendos, eu saber que o Senhor faz milagres. Tudo isso é bom, Senhor, mas o que importa é nós aceitarmos o Teu sacrifício, Senhor, sobre nossas vidas, desse cordeiro sem defeito, desse cordeiro substituto, Senhor, porque na verdade era nós para estarmos naquela cruz, era nós para estarmos sofrendo pelos nossos pecados, porque fomos nós que os praticamos, Senhor, fomos nós que nos afastamos de Ti, fomos nós, Senhor, que viramos as costas para o Senhor, fomos nós que comemos do fruto proibido, fomos nós que achamos que esse mundo poderia, os pecados e prazeres poderiam nos satisfazer a nossa alma, fomos enganados, ó Pai. O diabo tem enganado a muitos e a muitos por anos e séculos, ó Deus, mas um dia nós conhecemos a verdade que está no Senhor, essa verdade que nos liberta, essa verdade em saber que Tu és o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados, que nos perdoa, que nos purifica, Senhor. E quando nós aceitamos e aplicamos esse sacrifício sobre nossa vida, nós não somos destruídos, não porque nós não merecemos, não, Senhor, mas porque o Senhor pagou pelo preço dos nossos pecados, o salário, Senhor, que estava, ó Deus, para nós pagarmos, o Senhor pagou morrendo por nós, porque o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, mas o Senhor, com Teu grande amor que nos amou, nos resgatou desse lugar do Egito, Senhor, desse lugar, Senhor, onde éramos escravizados, onde, Senhor, estávamos debaixo de escravidão, onde éramos, Senhor, levados para um lado e para o outro, Senhor, ó Deus, à mercê do diabo, mas hoje, Senhor, o Senhor nos resgatou para sermos livres, para sermos libertos, Senhor, desse poder maligno do pecado, poder maligno de Satanás e do mundo. Hoje somos livres, Senhor, porque, ó Deus, aceitamos o Senhor no nosso coração e o Senhor nos libertou, o Senhor nos justificou, nos purificou de todos os pecados, e hoje nós estamos aqui, Senhor, ouvindo essa palavra. E a oração do Senhor é que todos aceitem esse sacrifício, que todos apliquem esse sangue sobre suas vidas, que todos tomem uma decisão pessoalmente, ó Deus, comendo do cordeiro que foi, ó Deus, e foi feito justiça por nós, se alimentando de ervas amargas, entender, Senhor, que a nossa vida terá dificuldades, passaremos por aflições, mas entendemos que esse Cordeiro que morreu, esse Cordeiro também ressuscitou e hoje está no nosso lado, nos dando livramento, nos dando graça, nos dando poder para vencermos. Aleluias! Nós queremos nos alimentar de Ti, Senhor, porque a caminhada é longa, porque, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós precisamos de alimentos que nos levem, Senhor, que nos dê força para chegarmos até o final, Senhor. Não nos deixe, Senhor, negligenciarmos o nosso relacionamento contigo, Senhor. Não nos deixe perder, Senhor, a nossa fome de Ti, de saciarmos em Ti todos os nossos prazeres, todos os nossos desejos, Senhor. Só Tu podes suprir nossas necessidades. O mundo e que aquilo que o mundo oferece, Senhor, é passageiro.
mas aqueles que se alimentam de Ti, Senhor, se alimentam e terão força, Senhor, para vencer todo o mal, até chegarmos naquele dia, Senhor. Pai, nesta noite, o Senhor nos convida a fazer isso depressa. E eu oro, Senhor, por vidas que estão aqui nessa noite. Pai, que se apressem, Senhor, a abandonar o pecado. Que se apressem, Senhor, a abandonar o mundo. Que tomem uma decisão de largar os falsos deuses do Egito. Que largar a idolatria, Senhor, coisas que têm se apegado a pessoas, coisas. Pai, tem misericórdia, Senhor. Muitas pessoas estão aqui, Senhor, agarradas, Senhor, a coisa ainda. E essas coisas têm tirado a sua força, têm tirado o seu prazer do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que haja liberdade, que haja libertação das correntes que quebram, que as correntes que prendem, Senhor, sejam quebradas em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a quebrar grilhões e cadeias que prendem, Senhor. Ó Deus, a dar, Senhor, ó Deus, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para te dar liberdade, para te libertar, para tirar esse choro, para tirar essa dor que é dentro de você, que tem aprisionado você ao pecado, em nome de Jesus. Tudo aquilo, sequelas que ficaram no mundo do Egito, as chicotadas, as prisões, os traumas, em nome de Jesus, que o Teu poder nessa noite venha sobre a Tua igreja, Senhor, venha sobre o Teu povo, esse sangue que tem poder de curar nossas feridas, venha sobre nós, esse sangue que tem poder de nos dar liberdade para uma nova vida, venha sobre nós, esse sangue que tem poder de transformar a nossa mente e nosso coração, venha sobre nós, em nome de Jesus, trazendo liberdade, trazendo mudança, Senhor, de vida, trazendo uma nova vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, em tudo se faz novo. Pai, em nome de Jesus, essa novidade de vida, Senhor, que o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz, eu oro para que cada irmão aqui, cada pessoa que está aqui, desfrute, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor tem para as suas vidas, todo o potencial que o Senhor tem, todo chamado, toda a graça, Senhor, que o Senhor tem dado, que eles possam experimentar do Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, toda seta do diabo, todo dardo inflamado do diabo, levantamos o escudo da fé, dizemos: cremos no sangue de Cristo, eu estou debaixo do sangue de Cristo, o diabo não pode me tocar, o anjo da morte não pode entrar na minha vida, o anjo da morte não pode entrar na minha família, o anjo da morte está sobre o anjo da morte não pode entrar sobre a minha casa, porque eu estou guardado pelo sangue, protegido pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! E nessa noite, Senhor, que nós possamos aplicar esse sangue na nossa vida, é simplesmente nós darmos um passo de fé e dizer: Senhor, eu aceito o Teu sacrifício, Senhor, eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor, eu quero me alimentar de Ti, eu quero crer no Senhor de todo o coração, porque eu preciso de Ti. E nessa noite, ó Espírito Santo, venha, Senhor, trazer a revelação rema da Tua palavra aos corações de cada um que está aqui, que comam apressadamente, que tomem uma posição apressadamente, que possam, Senhor, ó Deus, cingir os seus lombos, que possam pegar o cajado na mão, Senhor, que possam, Senhor, colocar as sandálias nos pés, ó Deus, que é a preparação do Evangelho, para caminhar nessa nova caminhada contigo, Senhor. Ó Deus, esse deserto, a terra, Senhor, que vamos enfrentar é difícil, mas o que nos espera lá na frente é um reino de paz, de alegria, de justiça, um reino onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, esse reino que o Senhor tem preparado para nós, para todos aqueles que aplicaram sangue sobre a sua vida, esses chegarão lá, aleluias, porque o Senhor, ó Deus, fez tudo que precisávamos para nos garantir, Senhor, a vitória.
O Senhor nos faz tudo que precisamos para vencermos cada dia o mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Eu te peço, Senhor, complete a obra através do teu Espírito, Senhor. Não nos deixe dormir, nem morrermos no caminho. Não nos deixe fracos, Senhor, mas que possamos, ó Deus, nos fortalecer em Ti, Jesus. E nessa noite eu oro em nome de Jesus. Se você nessa noite quer tomar essa decisão de aplicar o sangue de Cristo sobre a sua vida, coloque a mão no seu coração onde você está aí. Não perca essa oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje Deus te está dando um presente, o presente da salvação, da vida eterna. Se você ainda não fez isso, você não aceitou o sacrifício de Cristo, se você ainda não pediu perdão dos seus pecados, peça nesse momento. O poder do sangue tem poder para transformar uma vida, para transformar uma família, para transformar uma nação e até o mundo inteiro. Esse sangue é poderoso, aleluias. E nessa noite, Senhor, eu quero orar para essas pessoas que aceitaram a Ti, em nome de Jesus, que tomaram essa decisão, aleluia, que não saia daqui nessa noite sem tomar essa decisão apressadamente. Aceite o sacrifício de Cristo sobre a sua vida. Aceite, aleluia. É um presente dos céus para você. É um presente do Senhor para você. Agora eu quero fazer outra oração para outras pessoas que estão aqui, que já entenderam o que Jesus fez, mas ainda estão vivendo no pecado, estão aprisionados ao Egito. Os prazeres desse mundo ainda têm cercado a sua vida. E você está nessa noite aqui, precisa se alimentar do Cordeiro. Em nome de Jesus, coloca também a mão no seu coração e diga: Senhor, me perdoa, Jesus. Eu quero aplicar o sangue na minha vida nessa noite. Eu te peço que o teu sangue, que tem poder de purificar nossos pecados, venha sobre a minha vida. A tua palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda justiça e perdoar todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, tome uma decisão nessa noite, apressadamente. Hoje, quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas aceite, se quebrante diante dele, diga: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque eu sei, se o Senhor voltar nesse momento, eu não vou subir. Senhor, me perdoa, porque eu tenho perdido tempo, Senhor, com o pecado. Eu tenho brincado com coisas sérias, Senhor. Eu tenho brincado, Senhor, de ser crente. Eu tenho brincado, Senhor, com aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Eu tenho feito pouco caso, mas nessa noite, em nome de Jesus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade, Senhor. Eu preciso ser perdoado. E eu quero me alimentar de Ti. Eu quero saciar a minha fome em Ti. Não nos prazeres do mundo, da carne, não nas coisas desse mundo, mas em Ti, Jesus. Eu quero tomar essa decisão nessa noite. Eu quero orar e te pedir: Senhor, venha. Ó Deus, me perdoa, me restaura, me faz uma nova criatura. Lava os meus pecados. Que Teu sangue esteja sobre a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Todos. Eu quero que você ore pela pessoa. Todos aqueles que podem, claro. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e ore por ela. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito na sua eficácia. E estamos aqui na presença do Senhor. Oramos no Teu nome, Senhor. Aleluias. Pai, abençoa a vida do meu irmão, Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa a vida, Senhor, dessa pessoa que está do meu lado. Derrama sobre ela Teu sangue vertido na cruz do Calvário, transformando a sua vida, Senhor. Ó Deus, porque não adianta saber que o Senhor tem ensinamentos lindos, que o Senhor faz grandes milagres. Não adianta saber, Senhor, ó Deus, que o Senhor veio e ressuscitou, se nós não aplicarmos o sangue sobre nossas vidas,
E nessa noite eu oro, Pai, para que Teu sangue, Senhor, venha cobrir a vida do meu irmão, venha cobrir a vida dele, que o poder do Senhor venha libertá-lo, venha transformá-lo, Senhor, que ele possa sair daqui uma nova criatura, que ele possa sair desse lugar transformado pelo Teu poder ainda mais. Pai, se ele já está cheio do Senhor, se ele já é nova criatura, que ele possa sair daqui cheio da Tua presença, da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos alimenta, Senhor, é a Tua palavra, Senhor, ó Deus, que nos fortalece para caminharmos mais um pouco, Senhor, mais um pouco, mas nós precisamos cada dia, Senhor, ó Deus, nos alimentarmos todos os dias, levantamos pela manhã e nos alimentamos em oração, em leitura da palavra, da Tua palavra, Bíblia, Senhor. Deus, queremos nos alimentar cada dia no Senhor, cada dia esse pão novo que desce do céu, esse maná, Senhor, possa ser, ó Deus, o alimento da nossa manhã, possa ser o alimento diário da nossa vida. Pai, vidas estão aqui morrendo, Senhor, porque estão, Senhor, ó Deus, famintas, o seu espírito, Senhor, está fraco, porque tem deixado de se alimentar, ó Deus, tem perdido a força, mas em nome de Jesus, que nessa noite essa palavra possa alimentar a sua fé, alimentar o seu coração, alimentar a sua vida, eles saem daqui cheios da plenitude do Senhor, cheio da palavra do Senhor, cheio da graça do Senhor, fortalecido para caminhar mais uma milha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que vidas aqui sejam cheias da Tua presença, do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que não devemos embriagar com vinho, mas nos encher do Teu Espírito, Senhor, encher da Tua presença. Eu oro, Pai, abençoamos a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias, amém? Aleluias, coma apressadamente a Páscoa, aleluias, esse Cordeiro de Deus, aleluia, você saia daqui transformado nessa noite, mais cheio ainda que você entrou. Se você estava cheio, sai mais cheio. Se você ainda não estava cheio, estava vazio, Deus te encheu nessa noite. Creia, receba essa palavra, amém? Isso é Páscoa, é Jesus, o Cordeiro de Deus, que te ama, que me ama, que deu a sua vida por nós. Ele quer realmente te abençoar. É esse o propósito de Deus para a nossa vida.